Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Separei para essa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show? Lembrando que essa rodada de quinta-feira a gente vai ter poucos jogos, né? Uma grade aí não vai ter assim tantos jogos interessantes, mas os 6 jogos que eu separei para essa rodada, acredito que são os 6 melhores jogos assim para a gente analisar juntos e jogos importantes, né? Então acredito aí que, na minha opinião, os jogos que tem nessa rodada aí, os 6 vocês vão estar assistindo aqui nesse vídeo dessa quinta-feira, tá? Antes de mais nada aí já vai deixando o seu like aqui no vídeo, que é muito importante. Não esqueça também de se inscrever, né? Ativar o sininho do lado ali para receber notificação. E quem puder também comenta, tá? Deixa seu comentário aí que é muito importante, né? Elogio, crítica, sugestão, o que você tá achando dos palpites, tá? Não esqueça de comentar porque é importante demais para a gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. E nessa rodada, galera, a gente vai ter esses 6 jogos aqui, ó. Vamos ter a final da Copa da Dinamarca, vamos ter campeonato da Noruega Elite, vamos ter campeonato da Islândia, aí vamos ter Sul-Americana e Copa Libertadores. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando, jogo que acontece meio-dia, né? A gente vai ter aqui a grande final da Copa da Dinamarca e a gente vai ter aí o nosso querido Copenhague contra o Silkeborg, né? Lembrando que o jogo vai ser em localização neutra, né? Então não tem essa coisa de casa e fora, mas nesse confronto aqui, eu particularmente acredito que o Copenhague vem como favorito, especialmente depois de conquistar, né, a Superliga da Dinamarca, né, o campeonato dinamarquês conseguiu vencer e passar, né, ficar à frente do seu rival que era o Midtjylland, a diferença de 2 pontos no final, né, então acabou que teve emoção aí até a última rodada e o Copenhague foi campeão, né, vencendo o time do Nordjylland na última rodada e acabou se sagrando aí campeão do campeonato, né. O Silkeborg, por sua vez, é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, não chega a ser uma campanha tão ruim, porém, no confronto direto, são 3 vitórias do Copenhague e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? Então o Copenhague costuma ter favoritismo nesse confronto e vive um momento mais interessante, né? Especialmente que o time vai estar aí com a autoestima lá em cima por conta do título da Superliga da Dinamarca. A primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica casa vence, né? No caso, o Copenhague para vencer, né? Nossa primeira opção, né? Vamos pegar a vitória do Copenhague. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Copenhague. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Noruega Elite, né? Vamos ter o Brann jogando em casa contra o Molde. 1h da tarde esse jogo válido aí pela rodada 15, né? É um jogo antecipado, né? Porque o Brann, por exemplo, vai cumprir a sua 10ª rodada e o Molde vai cumprir sua 9ª rodada, né? Então um jogo antecipado que era para acontecer na 15ª aí e acabou sendo antecipado, né? O Brann, que é o time da casa, está em 3º lugar, uma campanha muito boa, né? 6 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas, 18 gols marcados e 12 gols sofridos, tem um ataque bem efetivo, né? Média de 2 gols marcados por partida, mas também é uma equipe que sempre sofre gols pela média, né? 12 gols sofridos em 9 partidas, o que dá aí mais de 1 gol sofrido por jogo. Já o Molde não iniciou bem, né? Até o momento está em 12º lugar aqui com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, vem de 2 derrotas seguidas contra o Rankan e contra o Kristiansund jogando em casa, né? Então não está no momento legal essa equipe do Molde, né? Que é uma equipe de tradição aí no campeonato da Noruega, né? Os últimos 5 jogos do Brann, a equipe tem 2 vitórias e 3 empates, né? Não perdeu nesses últimos 5 jogos. E o Molde, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, a gente vê que o Molde costuma levar melhor, né? 4 vitórias do Molde e 1 vitória do Brann. Porém, como a gente está falando de momento, acredito que o momento é mais interessante para o Brann vencer do que o Molde, né? Obviamente que o confronto direto conta bastante, mas o momento do Molde não é legal, né? Então com isso a gente vai pegar a primeira opção, a dica ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2.
Agora vamos aqui para o campeonato da Islândia. A gente vai ter aqui a primeira divisão. Vamos ter o Breiðablik jogando em casa contra o Akranes. 1h15 da tarde esse jogo válido aí pela rodada 9. A gente vai ver o Breiðablik, time da casa, em terceiro lugar, 16 pontos, né? 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Akranes, último colocado, né? 2 vitórias, 6 derrotas, né? Ainda não empatou. A única equipe que não empatou, junto com o Fran também, que não empatou, né? Então, assim, é a campanha horrível nesse início de temporada aí da equipe do Akranes, né, que até o momento é o último colocado com 6 pontos apenas. Marcou 8 gols e sofreu 20, né, defesa muito frágil, enquanto o Breiðablik tem 13 gols marcados e 11 gols sofridos, um ataque bem efetivo, mas uma defesa que sempre sofre gols também, né, pela média aí. O confronto direto são 4 vitórias do Breiðablik e 1 empate nesses últimos 5 jogos, né, então querendo ou não a gente tem o favoritismo do Breiðablik, mas a gente tem também o mercado de gols que é muito interessante aí para estar analisando, especialmente no campeonato da Islândia, né, onde o mercado de mais de 2,5 gols, por exemplo, e até mesmo ambos marcam, costuma ser uma opção excelente. Então a primeira opção a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Breiðablik. Agora vamos para os jogos da noite, né? A gente vai ter jogos importantes aqui, né? O primeiro que a gente vai estar analisando aqui desses jogos da noite é a Sul-Americana, né? A última rodada aí. A gente vai ter o Godoy Cruz, da Argentina, jogando em casa contra o Grau, time do Peru, né, equipe peruana. 7 horas da noite esse jogo, e a gente vai ver aqui que é um grupo onde o Godoy Cruz ainda não conseguiu se garantir aí nas oitavas, né, isso porque a equipe é primeiro colocado com 11 pontos, porém tem um Grêmio com 9 que pode chegar a 12 vencendo o seu jogo, né, e com isso aí o Godoy Cruz perdendo, ou até mesmo dependendo aí da vitória do Grêmio aqui, se for por uns 2 gols de diferença ou mais, o Grêmio acaba pegando a primeira posição aí, mesmo o Godoy Cruz empatando, né? Então o Godoy Cruz tem que vencer esse jogo para não depender de nenhuma zebra. O Grau já está desclassificado, não tem mais chance aí, né? As duas equipes aqui, tanto o Godoy Cruz como o Grêmio, já está classificado pelo menos por 16 avos, e o Grau só vai cumprir tabela mesmo, né? Com 3 pontos, só pode chegar a 6, então não tem como passar o Grêmio, que já tem 9 pontos, né? O primeiro jogo aí desse confronto, o Godoy Cruz lá na casa do Grau, né? Jogando lá no Peru, acabou vencendo por 2-0, né? Então, pela lógica, tem tudo para vencer novamente, especialmente jogando em casa, né? Os últimos 5 jogos do Godoy Cruz em casa, 2 vitórias e 3 empates, e o Grau jogando fora de casa, 3 empates e 2 derrotas, né? Então aqui nesse jogo a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Godoy Cruz para vencer, e a segunda opção a gente pega mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0, né? Assim como foi no primeiro jogo, acredito que agora o Godoy Cruz em casa vai vencer novamente aí por 2-0. Agora o próximo jogo aqui é Libertadores, né? Jogo muito importante aí pro Fortaleza, que está representando o Brasil aí nesse grupo, né? A gente vai ter aqui o Racing Clube jogando em casa, né? Da Argentina aí, né? A equipe chata demais, contra o Fortaleza, né? 9h30 da noite esse jogo. O Racing que já está classificado aí, né? Já está classificado para as oitavas, resta saber se vai se classificar em primeiro ou segundo, né? Atualmente está em primeiro lugar com 10 pontos, e logo em seguida tem o Fortaleza com 8 pontos, né? Porém, o Bucaramanga vencendo o seu jogo contra o Colo-Colo, chega a 9 pontos e pode passar o Fortaleza se o Fortaleza não conseguir pelo menos empatar contra o Racing, né? O Fortaleza precisa apenas de um empate, né? Porque o saldo de gol do Bucaramanga é -3, enquanto o Fortaleza tem 4 de saldo, né? 4 positivo, né? Então o Bucaramanga infelizmente aí não conseguiria passar nem que se metesse uma goleada aí, né? Teria que meter uma goleada de 7-0 ou mais. Então assim, é um jogo onde o Fortaleza tem que tentar segurar pelo menos esse empate, né? Lembrando que no primeiro jogo, jogando em casa contra o Racing venceu por 3-0, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, 3-0, jogando lá no Castelão, o Racing venceu e jogando bem, tá? Poderia ter sido até mais. E é uma equipe que está num momento bom, né? O Racing nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, e o Fortaleza, por sua vez, não vai viver um momento legal, né? 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, inclusive sendo eliminado da Copa do Brasil aí de forma precoce, né? Pro time do Retrô. Então, assim, é situação complicada aí pro Fortaleza, né? Como eu falei, precisa pelo menos segurar um empate, especialmente que o Racing não tem mais nada para disputar, teoricamente, né? Um empate aqui não seria ruim pro Racing, que ia chegar a 11 pontos. Acredito que não vai querer ficar se arriscando aí e acabar perdendo a primeira posição
possivelmente perdendo pro Fortaleza, né? Então eu acredito que vai ser uma equipe que vai tentar aí jogar no contra-ataque, né, para poder matar a partida. E com isso a gente vai ter um jogo aberto, né? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1, mas o Racing, na minha opinião, tem favoritismo, tá? Mas eu vou botar um empate de 1-1 aí pra gente torcer aí pro Fortaleza conseguir essa classificação. Agora, nosso último jogo aqui, mais um jogo da Sul-Americana, a gente vai ter o Fluminense jogando em casa contra o Once Caldas, 9h30 da noite esse jogo muito importante para o Fluminense, né? Fluminense aí que está em segundo lugar, e em primeiro lugar tem o Once Caldas com 12 pontos, né? Então, o que significa que o Fluminense precisa vencer para pegar essa primeira posição e já se classificar diretamente para as oitavas, né? O Fluminense está com 10 pontos, vencendo vai a 13, então passa o Once Caldas, né? Não pode pensar em perder, porque se perder esse jogo aí, vai ter que participar dos 16 avos, né? Que é aquela fase onde você pega o terceiro colocado de cada grupo aí da Libertadores, né? Então pode pegar a equipe chata, né? E sem contar que é um jogo a mais do que as demais equipes que vão direto para as oitavas, que é o caso do primeiro colocado de cada grupo, né? Então o Fluminense tem total condição aí de vencer esse jogo, especialmente em casa, com o apoio de sua torcida. Os últimos 5 jogos do Fluminense, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Once Caldas, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também. O primeiro jogo o Fluminense venceu, né, jogando lá na Colômbia, né, venceu por 1-0, e agora jogando em casa aí tem tudo para vencer esse jogo novamente, né? Então, na minha opinião, o Fluminense é grande favorito para vencer. A primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Fluminense para vencer, e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Fluminense, 2-0 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada. E o nosso bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa quinta-feira, né, o nosso bilhete da rodada, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Copa da Dinamarca, jogo entre Copenhague e Silkeborg, a gente pegou aqui Copenhague vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. Aí o segundo jogo, Libertadores, jogo entre Racing Clube contra Fortaleza, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa Sul-Americana, jogo entre Fluminense e Once Caldas, a gente pegou vitória do Fluminense. No final a gente teve uma odd de 2,39, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 239,68. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Quem puder também compartilha bastante, né, o link aí desse vídeo, né, com seus amigos, nas suas redes sociais, né? Assim você vai estar levando esse conteúdo para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa rodada de quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!